Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 2 ao 21. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto, para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazon Tamar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Amém? Versículo 4: todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. Deus abençoe. Pode sentar na presença de Deus. Que bom que você veio na igreja hoje, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu tenho percebido uma coisa, e como eu sou o pastor das ovelhas, eu preciso falar. Tenho percebido isso, e vou estar orando por isso. Domingo passado, o número de pessoas aqui era bem maior do que hoje, muito maior. Dava para contar as poucas cadeiras que estavam vazias. E aí eu começo a pensar assim: será que as pessoas vêm só no dia da ceia? Algumas, não todas, algumas. Como será que é a vida espiritual de uma pessoa que vem só no dia da Santa Ceia? Será que ela vem para participar verdadeiramente da Santa Ceia? Ou ela vem apenas para comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco? Não é verdade? Eu fico preocupado. Porque às vezes a pessoa não vem durante a semana, também não vem no domingo. E aí me causa uma preocupação, motivo de oração. Orar por essas pessoas, para que Deus faça um milagre na vida delas, que essas pessoas sintam sede de Deus. Sintam sede de Deus. A palavra de Deus. A sua palavra. Amém? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração hoje. Que Deus deu esse título para mim. Em todas as mensagens que eu prego tem título, mas essa tem título que é importante, para parar e pensar o que fazer quando não se sabe o que fazer. A pergunta que às vezes grita muito forte na vida de um cristão, de uma pessoa que conhece a Deus e que passa por momentos difíceis na vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Tende bom ânimo, Jesus falou. Tende bom ânimo. Então o que fazer quando não se sabe o que fazer? E o rei Josafá nos deu um grande exemplo aqui do que fazer quando não se sabe o que fazer. Quando se recebe uma má notícia,
Geralmente, quando a pessoa recebe uma má notícia, ela entra em desespero, entra em colapso, entra em desespero, fica perdida. Mas a pessoa que conhece a Deus, a pessoa que tem conhecimento, pelo menos um pouco, da graça de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do poder de Deus. Eu sei que algumas vezes, em alguns momentos da vida da pessoa, não é fácil usar a fé, não é fácil se controlar. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? A Bíblia diz que Josafá, aqui no versículo 3 e 4, 2, 3 e 4, diz assim: alguns homens vieram e disseram a Josafá, quer dizer, a notícia, a má notícia, chegou a má notícia. E uma notícia forte, coisa que preocupou Josafá, porque ele não estava preparado para aquela má notícia. Ele não tinha um exército que pudesse confrontar aquele que estava contra ele, ou enfrentar. Ele não tinha um exército preparado. Então, o que fazer? Se ele tivesse um exército forte, poderoso, ora, era fácil. Era só chamar o general e dizer: se preparem, porque nós vamos ter uma guerra, uma grande guerra. O inimigo é forte, mas nós podemos vencê-lo. Ele não tinha isso. Então, o que é que ele fez? Ele fez aquilo que todo cristão deve fazer. Amém? Ele fez o que todo filho de Deus deve fazer. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades, contra os demônios que agem nas regiões celestiais. Então ele fez o que todos nós devemos fazer: buscar a Deus. Parar, primeiro parar. Ele parou. Nós também precisamos parar. Primeira coisa é parar. Porque às vezes estamos andando tão rápido, que esquecemos de algumas coisas importantes na vida da gente. E aí os problemas vêm, as lutas vêm. E eu quero dar um testemunho para você, meu pessoal, sobre isso aqui. Deus me deu uma lição. Eu tive uma grande lição da parte de Deus por causa disso. Porque eu estava andando muito rápido. E Deus precisava achar uma forma de me parar, de me fazer reconhecer que eu não sou nada e que eu preciso dele 24 horas por dia. Eu acho até que em partes eu já dei esse testemunho aqui. Teve um período do meu ministério que eu andava muito rápido. Aonde eu ia, juntava multidão de gente. Eu entreguei praticamente a igreja para a missionária, para ela cuidar, e eu viajava.
Pregava aqui, pregava ali, pregava lá. O pastor Sandro mesmo, segundo ele, é fruto de uma cruzada que eu fiz num ginásio de esportes na cidade de Getúlio Vargas. No ginásio, não, perdão, no cinema. Cinema muito grande. Em todas as reuniões, à tarde e à noite, o cinema estava lotado. Então era uma época que eu andava muito rápido. Deus me usava de uma forma extraordinária, cirurgias espirituais. Glória a Deus. A pessoa, eu começar a orar pelas pessoas, a pessoa começar a gritar, pedir ajuda, pedir socorro, e eu perguntava o que ela estava sentindo. Ela dizia assim: a minha barriga está toda aberta, tem um anjo mexendo na minha barriga. Coisas extraordinárias aconteciam. E eu fui em Chapecó, na igreja onde expulsaram os demônios da minha vida, a igreja onde eu aceitei Jesus como Salvador. E foi uma coisa extraordinária. Surpreendeu até o pastor Marisoto, que era o pastor da igreja. E eu voltei com tudo para casa, imagina. Se na igreja onde eu aceitei Jesus, né, como diz a galera, eu fui lá e arrebentei. É assim que a galera diz? Fui lá e arrebentei. Olha, Mas aí quando eu cheguei em casa, encostei o carro na garagem, eu senti uma dor aqui nas minhas costas. E desta dor, por causa desta dor, uma dorzinha pequena, que foi aumentando, até que eu fui desenganado por 2 médicos. E o meu destino, estava tudo preparado para que eu acabasse numa cadeira de rodas. Uma das pernas, a perna direita, os médicos davam um choque elétrico nos dedos do pé, e a perna não se mexia. E aí na hora depois que fizeram o último tratamento que podiam fazer, último, não tinha mais o que fazer, o médico olhou para mim e disse assim: eu sinto muito, eu queria que as coisas tivessem dado certo, mas não deu. Eu não posso fazer mais nada para você. Você está liberado, pode ir para casa. E eu fui para casa, escorado numa bengala. Estava na minha casa a bengala como testemunho, para mim lembrar o que é que eu sou e quem é Deus na minha vida. Quem é Deus na minha vida? Olha lá a bengala guardada. Alguém esse dia disse assim: mas por que o senhor deixa aí? Joga fora isso. Não, fica aí. Cada vez que eu vou lá para a caçadora, eu dou uma olhadinha naquela bengala e glorifico a Deus, porque eu não sou nada. Deus é o Todo-Poderoso na minha vida. Eu dependo dele para tudo. Dependo dele para tudo. E aí eu saí de dentro do hospital regional ali de Rio do Sul, desenganado, escorado da minha esposa, e no pastor Wilson, pastor que pena que ainda não pude trazê-lo para Lages, mas vou trazer. Aí eu vou trazer, que é o meu irmão, meu irmãozão. E saí escorado neles, muita chuva, muito frio. E eu saí assim. E à noite tive uma crise muito forte. Eu achei que iria morrer. E aí chegou a hora de Deus tratar comigo.
chegou a hora de... Eu não entendi direito o que eu li na Bíblia. No momento eu não entendi, disse, meu Deus, eu não estou em pecado, eu não estou... Porque na ânsia da morte, eu li a Bíblia, eu abri a Bíblia Sagrada, em Isaías. Tem um versículo lá, não lembro agora o capítulo, mas tem um versículo que diz assim: eis que eu conheço o teu assentar e o teu levantar, e por causa da tua arrogância, eis que porém freio na sua boca e um anzol no teu nariz. E aí eu disse, meu Deus, por quê? O que o Senhor quer por causa dessa palavra, com essa palavra? E aí Deus me fez lembrar que aonde eu ia eu arrebentava, mas eu tinha esquecido de orar. Eu não orava mais, não. Orar para quê? Onde eu ia as coisas aconteciam. Onde eu ia eu arrebentava a boca do balão. Cirurgias espirituais. Chamava demônios. Os demônios vinham e pegavam as pessoas. Eu lembro de uma cidade aí no oeste que a rádio foi lá e transmitiu o culto ao vivo. E na hora que eu estava fazendo lá um momento de libertação, depois eu aprendi que não tem nada de ficar chamando o demônio. Precisa libertar as pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu estou me ensinando. Eu não tenho que ficar chamando o demônio na vida da pessoa. Eu tenho que tirar o demônio da vida delas. Em nome de Jesus. Essas coisas eu aprendi aquele dia, aquela noite, na ânsia da morte. Eu aprendi que tipo de pastor Deus queria que eu fosse. Antes de ser qualquer coisa, Deus queria ter comigo intimidade. Eu tinha perdido intimidade, mas eu não tinha intimidade com Deus. Eu apenas mandava e as coisas aconteciam. É bíblico. Só que há um risco muito perigoso a pessoa sair da presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que alguns chegarão diante de Deus e vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, levantamos paralíticos. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Intimidade. Meus amados, filhos e filhas de Deus. Tem algum filho de Deus aí? Levante a mão e diga assim: eu sou filho de Deus. Filhos de Deus e filhas de Deus. Há momentos na vida da gente que a gente tem que parar. Há momentos na vida da gente que tem que pôr o pé no freio. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia diz que Josafá parou, pôs o pé no freio. Quando chegou a má notícia, ele parou. Ele parou. Pôs o pé no freio. Versículo 3. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Tem alguma outra tradução que quer ler aqui? A sua é outra tradução, pastor? Então sobe aqui no altar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor,
pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Versículo 4: todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Diga glória a Deus. As pessoas vieram para a igreja. Geralmente o que acontece quando as coisas ficam difíceis, a pessoa vai para a igreja, bora para a igreja. A igreja é hospital, a igreja é pronto-socorro, a igreja é socorro. Deus disse que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Diga glória a Deus. Então aqui a gente encontra socorro. Graças a Deus que o céu ainda está aberto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está perto, Deus está aqui agora. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Buscar-me-eis, disse Deus, e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Diga glória a Deus. Graças a Deus que as pessoas buscam a Deus, porque algumas buscam espada de São Jorge, né? Pata de cavalo, porta da casa, porteira da fazenda. Pata não, ferradura. Desculpa, ferradura. Põe lá a cabeça do boi lá com um chifre bem grande, como coisa que algum demônio vai ficar pendurado lá no chifre do boi. Eu já fui em fazendas orar que tinha tudo isso: ferradura de cavalo, cabeça de boi na porteira. E todo dia morria a criação. Todo dia tinha que abrir aquelas valas, aquelas grandes valas com máquinas para poder enterrar. Era muita criação, muito gado morrendo. E aquele fazendeiro veio me procurar, aí no cerqueiro. E eu fui até a fazenda. Fomos até onde os animais vinham comer o sal e a ração. E eu fiz uma oração e abençoei, não a criação, mas o que elas comiam. O que elas comiam. Eu disse: meu Deus, assim como Eliseu ungiu o sal, consagrou o sal, derramou o sal nas águas e as águas foram purificadas, eu consagro este alimento. E se tiver alguma bruxaria, feitiçaria, alguma coisa que foi feito para destruir a vida desse homem aqui, da sua família, seus bens, esses demônios sejam repreendidos desse lugar em nome de Jesus Cristo. Consagrei aquele alimento que o gado comia. Daquele dia em diante, nenhuma criação mais morreu, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é maravilhoso. Diga glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Não demorou muito, eu fui lá na mesma fazenda escolher, porque o fazendeiro me deu algumas vezes para nós fazer uma grande churrascada na igreja. Que bênção, né? Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Segundo princípio. Primeiro princípio, parou e pôs-se buscar ao Senhor. Segundo princípio, versículos 5 e 6. Ele reconheceu a soberania de Deus. Diga glória a Deus. Ele reconheceu a soberania de Deus. 5 e 6, vamos ler. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do novo templo. E Josafá pôs-se em pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos céus,
ó Senhor Deus dos nossos antepassados. Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir o seu poder, disse Josafá. Josafá reconheceu a soberania de Deus, a autoridade de Deus, ele glorificou a Deus. Você quer um conselho, meu irmão? Quando chegar as más notícias, quando as coisas ficarem difíceis para o seu lado, reconheça que Deus é o Todo-Poderoso de Israel, e que Ele é Senhor na sua vida, que Ele é o teu socorro, Ele é o teu Deus, Ele é a tua força, Ele é a tua vitória. Reconheça a soberania de Deus, a graça de Deus, glorifique a Deus. Não glorifique outra coisa, glorifique a Deus. Diga glória a Deus. Reconheça que Deus é poderoso. Vou repetir 5 e 6. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do novo templo, e Josafá pôs-se em pé no meio deles e orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus dos céus e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir o Teu poder. Operando eu, disse Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Vamos abrir aqui a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Vê rapidinho aqui. Daniel, capítulo 5. Quem sabe não dê para pregar toda essa mensagem, mas essa palavra que eu quero deixar para você. Aleluia. Glória a Deus. Faz algum tempo que Deus... Essa foi a palavra dos pastores ontem. Aí alguém pode dizer assim: será que é para as pessoas todas? É, para todas as pessoas. Glória a Deus. Os pastores não são melhores do que ninguém. Amém? Eu penso que se você veio na igreja hoje, você tem estrutura para ouvir isso. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 17 em diante. Daniel respondeu: o Senhor pode ficar com seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Versículo 18: ó rei, o Deus Altíssimo deu ao reino a seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros, exaltava um e humilhava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso, tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Aleluia. Vou repetir o versículo 20 do capítulo 5 de Daniel. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso,
tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com os jumentos selvagens, comia capim com os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Diga glória a Deus. Escuta. Durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Deus sim. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não temas o homem que pode matar o corpo, somente o corpo. Temas a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Aleluia. Meu Deus, reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a graça. Reconhecer que Deus é Deus, que é Deus que levanta, que é Deus que abate, que é Deus que exalta, mas é Deus que humilha também. É Deus que é Deus que faz todas as coisas, que dá a vida, que tira a vida. E Ele faz isso para quem Ele quer. A quem Ele quer. Nós precisamos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus. E teremos a misericórdia se nós reconhecermos que Deus. Diga glória a Deus. Aí Belsazar, filho de Nabucodonosor, que era rei, ele esqueceu o que tinha acontecido com seu pai. Esqueceu, achou que ele podia tudo, porque ele era rei. Eu posso tudo. Aí ele pegou e mandou seus empregados ir lá no templo, pegar as coisas sagradas, as coisas santas do templo, e trazer para ele beber vinho com seus amigos e com suas mulheres e as suas concubinas. Aleluia. E aí Deus mandou um dedo lá. Vai lá, dedo, escreve na parede a sentença de morte para ele, porque ele não me glorificou, ele não reconheceu a minha soberania. Ele achou que podia tudo, assim como o pai dele achou, porque eu dei a ele glória, poder. Aleluia. E ele achou que podia, e por causa da teimosia dele, ele não me glorificou. Ele não glorificou. Você sabe por quê que Herodes morreu comido por bichos? Você sabe não? Porque ele não glorificou a Deus. A Bíblia diz que Herodes, que mandou matar as crianças, os meninos, para ver se conseguia matar Jesus Cristo. Herodes um dia estava no palácio e as pessoas começaram a gritar que ele era Deus. E ao invés dele impedir e dizer: não, eu não sou Deus, Deus é o Todo-Poderoso. Não, ele aceitou. E as pessoas foram glorificando ele, e ele foi recebendo. E daqui a pouco ele achou que era Deus mesmo, porque tinha poder, tinha autoridade. E às vezes, por a gente achar que tem algum poder, nós
acabamos. E nós temos influência. Eu sou pai, tenho influência sobre os meus filhos, sobre a minha esposa. Eu sou pastor, eu tenho influência sobre a igreja. Então eu preciso cuidar das minhas atitudes, daquilo que eu falo, do meu comportamento. Eu preciso vigiar, eu preciso orar, eu preciso reconhecer a soberania de Deus na minha vida, porque as pessoas estão olhando para mim, estão se espelhando em mim, muitas delas. Glória a Deus. Eu preciso cuidar. Eu tenho o poder de influenciar na vida das pessoas. Você, meu irmão, minha irmã, você tem esse poder de influenciar. Glória a Deus. Aleluia. Faça isso. Faça isso. Mas para o bem. Leve as pessoas a servir a Deus através da sua influência. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nabucodonosor não glorificou a Deus. Aleluia. E olha o que Deus fez com ele, gente. Isso aqui, olha, sinceramente, a pessoa começa a ler isso aqui, ela para e começa a pensar, misericórdia. O que Deus fez com um rei, um homem que tinha autoridade. No seu tempo, na sua época, o rei mais poderoso do mundo. Daqui a pouco Deus tira ele daquela situação e faz com que ele vá habitar com os animais, pastar com o gado, viver no meio dos jumentos. Aleluia. Por quê? Porque ele não glorificou a Deus na hora que deveria glorificar a Deus. Você quer vitória na sua vida? Você quer portas abertas na sua vida? Você quer Deus agindo na sua vida? Glorifique a Ele, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Reconheça a grandeza, reconheça a soberania de Deus na sua vida, e aí Deus vai fazer o desejo do seu coração. Diga glória a Deus. Porque às vezes a pessoa começa a ler a Bíblia como se estivesse lendo um livro de poesia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só. Mas falta tudo. Lê a Bíblia. O Senhor até faz assim até faz como se estivesse lendo um livro de poesia, como se fosse um poeta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas falta tudo na vida dele. Abre a geladeira, só sai vento lá de dentro e uma jarra de água, para não ficar sem nada lá dentro. Recebe o salário como se recebesse, colocasse o dinheiro num saco furado. Falta tudo. Falta paz, falta alegria, falta esperança, falta amor, falta tudo. Porque não reconhece a grandeza de Deus. Quando a pessoa está consagrando o seu dízimo na igreja, ela está reconhecendo que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades dela. Que Deus é poderoso para repreender o devorador da vida dela. Está lá na Bíblia, Malaquias 3:11. Está lá: por causa de vós dizimistas, eu repreenderei o devorador. Glória a Deus. Aleluia. Mas a pessoa não reconhece, ela tem medo. Mas pastor, se eu tirar 10%, eu já ganho tão pouquinho. Vai faltar, pastor. Não falta, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Fala bem forte: Deus é fiel. Glória a Deus.
Deus é maravilhoso, né? Diga, Deus é maravilhoso. Que bom que você veio aqui hoje. Deus está falando com você. Glória a Deus. Eu penso que você não vai sair daqui frustrado. Deus está falando. Deus está falando. Mesmo que alguns não gostem quando falam de dízimo e oferta, mas Deus está falando. Tudo faz parte. Faz parte. Não adianta. Não adianta. E eu não sou pastor para agradar pessoas. Eu sou pastor para agradar a Deus. Amém? Não sou pastor para agradar pessoas. Glória a Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Glória. Aleluia. Você reconhece que Deus é poderoso? Vamos orar. Aleluia. Quero fazer uma oração. Quero orar. Quero que você feche os teus olhos e escute só a minha voz. Só a minha voz. Desde o momento em que eu peguei o microfone aqui e comecei a orar, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de mim. E eu iria chamar antes, mas como eu percebi que vocês estão há muito tempo em pé, eu queria pôr vocês sentados logo. Eu antes preguei a palavra e agora eu quero orar. Feche os olhos. Você que quer ser abençoado. Se fosse uma coisa minha, quem sabe Deus, aliás, Deus não, eu teria esquecido. Mas quando eu disse, fica em pé, o Espírito Santo me fez lembrar novamente, porque Ele quer abençoar algumas pessoas aqui. Nisso que eu vou falar, não é que Deus não quer abençoar você que não está passando por esse momento. Mas o Espírito Santo mandou que eu orasse por algumas pessoas. Que quando nós começamos a orar pela família, a pessoa começou a dizer: como eu queria que o meu lar fosse um lar, que eu tivesse a alegria de entrar lá dentro. O Espírito de Deus mandou eu orar por pessoas que, quando está em casa, aliás, quando está trabalhando, sente saudade de casa. Saudade da esposa, saudade do marido, saudade dos filhos. Feche os olhos. Não tenha medo de fechar os olhos dentro da igreja. E aí, a pessoa sai do trabalho com aquela saudade imensa. Quando começa a chegar perto de casa, começa a entrar no coração dela uma tristeza, uma angústia tão grande, que muitas vezes, ao invés de entrar dentro de casa, ela passa reto e vai para lugares onde ela sente mais prazer de estar do que na sua própria casa. E hoje Deus quer quebrar esta maldição. Quer quebrar esta maldição. E a pessoa acha que se trocar de casa, as coisas vão melhorar. Se for morar em outra casa, as coisas vão melhorar. A solução está em Deus hoje aqui, nesse lugar. E eu quero que você, que sente esse sintoma, saia do seu banco e venha aqui na frente. Não tenha vergonha. Não sinta vergonha por isso. Por favor.
Vem aqui na frente. Quero orar por você. Isso, venha vindo. Venha vindo, não abra os olhos, por favor. Deixe os olhos fechados. Você também vai ser abençoado. Vem aqui, eu sei que tem, não é uma e nem duas, são muitas pessoas. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Deus quer quebrar essa maldição hoje na sua vida. Chegue bem perto. Encoste no altar. Tem bastante lugar. Encoste as mãos no altar. Toque no altar. Pode tocar. Esse altar aqui é ungido por Deus. Toque no altar. Toque no altar. Venha vir. Pode vir. Quero que os pastores se posicionem em oração. Deus está aqui. Deus vai agir. Deus está agindo. Aleluia, Pai. Deus está agindo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor. Glória a Deus. Dá um lugarzinho aqui. Nossa Senhor. Aqui assim que Digno de não. Isso. Toque no altar. Ache um lugar. Ajudem, pastores, por favor. Eu estou vendo aqui o que vocês deveriam ver aí embaixo. Ajuda. Eu quero as pessoas com a mão no altar. Com a mão no altar. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Que bom, irmão. Que bom que você está abençoado. Que bom que você está abençoado. Que bom. Que bom que você está abençoado. Deus é fiel. aleluia. Pode chorar. Gente chorando aqui na frente. Pode chorar. Chore. Chore mesmo. Jesus disse: eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar. Os pastores, as pastoras vão tocando nas mulheres. Só tocar. Isso, os homens nos homens, as pastoras nas mulheres. Vão tocando, vão orando, vão ministrando, vão abençoando. Os casais que estão aí no banco, dê a mão e vem aqui na frente, perto dessas pessoas. Olha como Deus é fiel. 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 Olha como Deus está agindo. Olha como Deus está operando. As pessoas estão chorando. Só ministre, pastor, só ministre. Só vai ministrando isso. Vai só orando, só ministrando. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito Santo. É pelo Espírito.